53. Hoje vamos dar um break, não? Uma parada ali nos estudos de Neemias e falar a respeito de Jesus. Falar especificamente, falar a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Vamos tratar hoje, vamos ver onde está Cristo em la Torá, não? Em el Pentateuco, sim? Vamos ver Cristo dentro de los primeiros livros que está apresentado como livros de la lei. Então, o tema hoje é Jesus em el livro de la lei. Vamos ver onde está nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Vamos abrir então nossa Bíblia em Isaías 53. Vou ler de versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Quem ha creído nuestro anúncio? E sobre quem se ha manifestado el braço de Jehová? Subirá qual renuevo delante dele, como raiz de la tierra seca. Não há parecer em ele, nem hermosura. Le veremos, mas sem atrativos para lhe deseemos. Despreciado e desechado entre os homens, varão de dolores, experimentado e quebrantado, e como que escondimos de ele del rosto, foi menospreciado e não lo estimamos. Certamente levou ele nossas enfermidades e sofreu nossos dolores, e nós le tuvimos por azotado, por herido de Deus e abatido, mas el herido foi por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz foi sobre ele, e por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarrilhamos como ovejas, cada qual se apartou por su camino. Mas Jehová cargou em ele o pecado de todos nosotros. Angustiado, ele afligido, não abriu sua boca, como cordeiro foi levado ao matadeiro, e como oveja delante de seus traqueadores, emudeceu e não abriu sua boca. Padre Santo, Deus de poder, só estou aqui, Senhor Deus, por tu misericórdia, Padre. Estou aqui, Senhor Deus, porque tu, Senhor Deus, me levantou, Senhor Deus, de las tinieblas, ó Senhor. Me quitou, Senhor Deus, de todo mal, para ter a proteção, para ter tu manos, ó Deus, para ter a tu unção, ó Padre Santo. Então, Senhor Deus, quero ser este vaso de honra, ó Deus. Usa-me, ó Padre Santo, nesta manhã, para que a palavra chegue com poder, ó Senhor Deus, a cada de mis irmãos. Seja, Senhor Deus, os irmãos que estão aqui presentes, seja os irmãos que estão escutando por la rede social, Senhor. Trabalha, Padre Santo, em minha vida. Quero ser muito pequeno, estar muito pequeno delante de ti agora e delante de tua igreja, para que tu pueda crescer com grande poder. Trabalha em nossas vidas e ajuda, ó Deus, dê a direção correta, Senhor Deus, a cada para que pueda sair de aqui alimentado de tu palavra. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Vemos aqui Isaías, um nome de Deus, um nome de fé, um profeta que foi levantado por Deus e levantou para profetizar também, para levar aí ao povo, para que pudesse saber o que estava a passar, daquilo que estava por venir, por aquilo que ia acontecer. Deus estava usando Isaías e dizendo em detalhes como seria este homem, como seria o Deus encarnado, o Deus na terra, o Deus aqui sofrendo com dolores, o Deus que estava ali passando por tudo aquilo que nós passamos, todas as dificuldades, lutas, passando por todas as tentações. Aqui estava Isaías já anunciando a venida de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Vemos algo tremendo e poderoso. E vemos a palavra se cumprir em Lucas capítulo 1, de versículo 16 ao versículo
Lucas 4, de versículo 16 al versículo 19, ¿no? Hasta el 20, donde diz assim: vino a Nazaré, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde había escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ali se cumplía las profecías, lo que estaba ali en el libro de Isaías. Sabemos que el libro de Isaías es el más, así vamos a decir, más completo, o tiene más detalles, más información a respecto de la venida de Jesús. Pero a través de este libro de Isaías, podemos ver que Isaías se alimentaba del libro de la ley. Isaías se alimentaba de los 5 primeiros livros, de los Pentateuco, conocido aí como Pentateuco. Sabemos que o nome original é Torá, e ele se alimentava, e sabemos desse Senhor Jesucristo, esse Senhor Jesus, chamamos Senhor Jesucristo, não Jesucristo, mas na verdade é Jesus, é Jesus. Cristo significa o que ele é, não, que é ungido, Cristo, então é Jesus, ele Cristo, Jesus, ele ungido, não? Jesus, ele enviado, é isto que quer dizer, e Jesus é o Salvador, então é o Salvador enviado, o Salvador que foi enviado por Deus para estar com nós, para nos ajudar. Este era o Messias. Então já sabemos e entendemos a respeito deste nome, Jesucristo, e vamos ver aí o decreto que foi dado em Éden. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, para poder entender a palavra de Deus, para poder ter conhecimento da palavra. Vamos abrir em Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, de versículo 14 a versículo 15. Diz assim, Gênesis 3, 14 e 15. E Jeová Deus dijo a la serpiente: por quanto esto hiciste, maldita serás entre todas as bestias e entre todos os animais del campo, sobre tu pecado andarás, el polvo comerás todos os dias de tu vida. E o versículo 15, e pondré enemistad entre ti e la mujer, e entre tu simiente e la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanhar. Aqui já está Deus hablando, já avisando a serpente lo que estava por venir. Já foi a primeira vez que Deus já se apresenta ali em Jardim del Éden, delante do pecado de Adão, ali cometido por Adão, sim, porque a responsabilidade estava na mão de Adão e não de Eva. Deus falou com Adão para que pudesse ali não comer da árvore. Deus não estava tratando com Eva, Deus estava tratando com Adão. Por este versículo. Por este versículo. O pecado estava com o homem e não podré, enemistar entre ti, ou seja, a serpente e a mulher. Vai ter uma enemistad, porque o homem já está em pecado, o homem já caiu em pecado. O homem já está, Adão, o pecado que temos hoje, que levamos em nossas vidas, já vem por Adão, não é por Eva. Cuidado, não é por Eva que temos o pecado, é por Adão. Então, por ele temos o pecado. E Deus vai poner enemistad entre a serpiente, Satanás, e a mulher.
Por esto que Jesús no podría venir de un relacionamiento entre hombre y mujer, porque no podría tener pecado. Por esto Jesús vino por el Espíritu Santo, porque el pecado estaba por Adán. Entonces vemos aquí también diciendo, y entre tu semente y la semente suya, o sea, a través de las generaciones, a través de los que están por venir, de sus hijos, ¿sí? Entonces habrá una enemistad entre, o sea, somos nosotros. Hay una enemistad entre Satanás y nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a Cristo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos Jesucristo. Él vino sin tener la sangre del hombre, solo de la mujer. O sea, por esto que el Espíritu Santo tuvo que venir, ¿sí? Como dice, no engravidar, es engendrar, ¿sí? María, para que ela pudiera dar Jesucristo. Entonces, isso é importante. E um diz assim, e tu lhe herirás em calcanhar. Por isso que sabemos do sofrimento. Por isso que Isaías já estava profetizando o sofrimento de Jesucristo. Porque já estava, Deus já havia hablado em Gênesis. Então, claro, Isaías sabia. Isaías leía, Isaías conhecia a palavra. Então, ele sabia desta informação, ele tinha esta informação. E Deus disse, bueno, já que tu lees, já que tu se prepara, já que tu buscas de mim, já que tu profetiza, porque me dejo usar, porque o profeta é a palavra de Deus aqui na terra, então vou te passar mais informação para que pueda ajudar aqueles que estão aí por venir. Então, é isto o que passou. A partir de aí, sabemos destes dois decretos que foi derrado. Uma é a pronúncia e o julgamento, ¿no? A la serpiente, e outra a promessa, a esperança de la venida de nosso Senhor Jesucristo, firmada e fortalecida ali em Isaías. Sabemos que a palavra de Deus, ¿sí? Desde Gênesis a Apocalipse, viene a hablar de Jesús. Eu já escutei muito pessoas equivocadas que dizem, bueno, escutei falar do Antigo Testamento, pero não entendi nada com Jesus. Não tive entendimento nenhum com Jesus. Eu vi que falaram do Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos leva a Jesus, ou através de profecias, ou através de promessas, ou através de sombras. Então, há três maneiras de entender a palavra de Deus, o que está no Antigo Testamento. Não só no Antigo Testamento, como em todo, desde Gênesis a Apocalipse. Sabemos que Jesus é o Alfa e o Ômega. ¿Sí? Está no início e no fim. ¿Sí? Então, ele está em todo, ele está em toda a palavra, em toda a Bíblia. Jesucristo está presente. Ou seja, em profecias, ou seja, em promessas, ou seja, em sombras. E é isto que vamos buscar entender um pouco. Buscando aí em Gênesis, entrando em Gênesis 12, versículo de 1 a 3. Gênesis 12, de versículo de 1 a 3. Gênesis, em hebreu, é Bereshit, que significa princípio, significa início, e traz a revelação, revela Cristo como a semente da mulher. Tá? Então, é importante entender que em Gênesis, sim, uma parte importante que há em Gênesis é falar da semente da mulher. Não? E está em Gênesis 12, 1, 3, diz, pero Jeová havia dito a Abraão, vete de tu terra e de tu parentela, e de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, e haré de ti una nación grande, te bendeciré, e engrandeceré tu nombre, e serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, e a los que te maldijeren, maldeciré, e serão benditas em ti
todas as famílias de la tierra. O sea, las bendiciones de Dios por Jesucristo vienen desde Abraão hasta a vida de nosotros hoy como estamos. Las bendiciones de Dios ya fue dada ali por Abraão para llegar a nosotros. Entonces nosotros somos descendencia porque Jesús viene de la descendencia de Abraão. Entonces nosotros recibimos esa descendencia porque estamos conectados por fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces eso es importante entender. Entonces, como já leí Gênesis capítulo 3, de versículo 14 e 15, entonces entendemos que Cristo se revela ali em la semente de la mujer. Outra coisa, podemos aí ter concordância, buscar concordância em Mateus capítulo 1, versículo 1. É importante. Os hermanos que não abrem a Bíblia, é bueno abrir, é bueno conferir, é bueno ver, é bueno estudar, é bueno apontar, porque temos que aprender, temos que ter conhecimento. Mateus capítulo 1, versículo 1, e aí vai. Habla a respeito do livro de la genealogia de Jesus, hijo de Davi, hijo de Abraão. E aí segue toda uma genealogia. Então, é importante entender o porquê. Porque Cristo chegou. Cristo chegou, morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou. Porque já era uma previsão, já estava ali apontado desde Gênesis, em capítulo 3. Já estava dizendo de sua venida. E não era o profeta, ele primeiro foi o próprio Deus que falou da venida de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Se vamos para Êxodo, que é Shemot, significa salida, revela Cristo como o Cordeiro Pascal, como está em Êxodo, capítulo 12. Vou ler o versículo 4 e 5. Mas se a família fuera tão pequena que não baste para comer o cordeiro, então ele e seu vecino imediato a sua casa tomarão según o número de las personas conforme ao comer de cada homem. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defeito, macho de um ano, não tomareis las ovejas ou de las cabras. Esto es el mensaje, esto es una sombra de Jesús. Es una sombra lo que pasó en el momento pascal ali em Êxodo, es una sombra do que estava por venir, porque Jesús tenía que morir ali como um cordeiro pascal, um cordeiro para quitar nossos pecados. Havia a necessidade. Então essa é sombra, é uma sombra. É uma sombra que estava ali, que o povo hebreu comemorava, que ele fazia ali todo um ritual para poder ser, era uma sombra para a venida de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, ali quando ele morreu na cruz do Calvário. Então é importante entender, porque Jesus morreu para perdonar nossos pecados. Havia esta necessidade. Às vezes a pessoa não entende, diz, bueno, como pode? ¿Por quê? Tiene que um homem ali, não? Porque seu filho tem que vir e morrer? Porque antes Deus cobrava os animais, porque os animais ali eram os únicos que estavam puros. O homem não podia. Não havia como. O único que podia ali morrer no Antigo Testamento seriam os animais. E tinha que ser sem mancha, tinha que ser sem defeito, não podia ter uma pata quebrada, rota, não podia ter nenhuma enfermidade, nada, tinha que ser perfeito para morrer ali, para poder liberar todo aquele povo do pecado. E isto servia para um ano só. Pero Deus prometeu desde Gênesis que ia enviar Jesucristo. E enviou. E isto é sombra, isso que devemos entender. E a justificativa, a concordância, está em 1 Coríntios,
1 Coríntios, capítulo 5, de versículo 7, diz: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Cristo já foi sacrificado, nossa Páscoa. Não temos mais que estar ali esperando a construção do templo, do terceiro templo, para visitar Israel e para ali participar ali de los sacrifícios. Porque Cristo já morreu na cruz do Calvário. Ele é nossa Páscoa. E isto está em 1 Coríntios, de capítulo 5 e 7. Agora vamos a Levíticos. Que em hebreu é Vaikra. Significa relacionado com os levitas. Está relacionado com os levitas. ¿Sí? Então, por este livro de Levítico, e revela a Cristo como sumo sacerdote. Acuérdate, aqueles que estão estudando Levítico em la escola bíblica por la manhã, sim, estamos entendendo qual é o compromisso daquela pessoa que tem algo para ser para o Senhor. Qual é o compromisso daquela pessoa que é chamada para a obra do Senhor? Sabemos que em Levítico trata do sacerdote, como ele tem que andar, como ele tem que ser, como ele tem hasta que se vestir. ¿Sí? E também trata de los levitas, ¿sí? Todo aquele povo ali de Aarón, para que pueda ali saber também suas funções dentro do templo, todo o que tem que fazer para ajudar todo povo que necessita de ajuda. Então, a revelação em Cristo, em Levítico, trata do sumo sacerdote. Então, sempre quando vamos ler, Levítico trata de santidade, trata de transformação, de cambio. E este é nosso Senhor Jesucristo que vem nos ensinar. Ele é o que nos ensina. Ele é o que habla ali em Mateus, não hace falta abrir, não? Em Mateus, onde habla ali de las bem-aventuranças, a mais grande prédica de Jesus que está em la Bíblia, hablando de las bem-aventuranças, que vai estar ali, o capítulo 7, não? De 5 a 7, Jesucristo ali ensinando a respeito de los 10 mandamentos. Sim, vemos Jesucristo ali para que nós podemos estar de acordo com o sumo sacerdote. E este sumo sacerdote é nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Então, isso também é uma sombra. E podemos ver em concordância em Hebreu capítulo 4. Hebreu capítulo 4, de versículo 14 e 16, diz: portanto, tendo grande sumo sacerdote que traspassou os cielos, Jesus, o Hijo de Deus, retengamos nossa profissão, porque não temos sumo sacerdote que não pueda compadecer de nossas debilidades, sino uno que foi tentado em todo segundo nossas semelhanças, pero sem pecado. Acerquemo-nos, pois, confiadamente ao trono de toda a graça para alcançar misericórdia, e hallar graças por la oportuno socorro. Amados, na época de Levítico, os sumos sacerdotes deviam ser santos. Pero nós sabemos que é impossível ser totalmente sem pecado. O único que não tem pecado é Jesucristo. O único que não tem pecado. E a palavra diz aqui que foi tentado. Primeiro Isaías dizendo que ele ia ser tentado. E depois, aqui vemos em Hebreu que ele foi tentado. E ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que é o cabeça da igreja. É nele que devemos estar conectados para que podamos ter salvação, para que podamos ter aí sanidade, para que podamos ter transformação em nossas vidas, ter cambios em nossas vidas. Necessitamos estar conectados, fazendo a vontade do Senhor. E Levítico nos ensina, Levítico nos mostra, porque só conseguiu cumprir o que está em Levítico, nosso Senhor e Salvador Jesucristo.
Agora vamos para números. Números que é Bamidbar, que significa o censo, o contaje ali do pueblo de Deus, ¿no? Tiene todo ¿no? El levantamento ali do pueblo de Deus. Podemos ver ali Cristo se revelar, por exemplo, como a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo por la noite. Então, vemos lá proteção de Deus depois de la contagem, não? Tu sabes o número, tu sabes as pessoas que têm, porque nossos nomes estão escritos no livro de la vida. Nossos nomes, aqueles que aceitam Jesucristo como Senhor e Salvador, têm seu nome escrito no livro de la vida. E quando vem a proteção, seja de dia, seja de noite, temos a proteção porque temos Cristo em nossas vidas. Então, a representação, não? A revelação de Deus através destas coluna de nuvem de dia e fogo de noite. E isto podemos ver em números, pero não vamos abrir números 14, pero vamos ler números 24, 18, 19. Números 24, 18, 19 diz assim: será tomada Edom, será também tomada Seir por seus inimigos, e Israel se portará varonilmente, de Jacob saldrá el dominador e destruirá los que quedare em la ciudad. Aqui vemos a proteção de Deus, a proteção de Cristo, amados. Aquele que tem Cristo tem a proteção. Aquele que tem Cristo tem a salvação. Aquele que tem Cristo não há que se apoderar de se tomar de las enfermidades, pero poner las enfermidades en la cruz del Calvário. Qual é tu dificuldade? Se tem vícios, quita seus vícios e põe na cruz del Calvário, porque Deus é este que vem para dominar o mundo. Vai chegar o dia que vamos ter aí a segunda venida de Jesus. E quando chegar Jesus, teremos aí a terra estará aí toda preparada, porque o inimigo estará ali 1000 anos ali encarcerado, e teremos ali 1000 anos de paz aqui na terra. E onde está a justificativa desta profecias que está em Números? Onde está? Está em Mateus 24, 26 e 27. Mateus 24, 26 a 27, está a concordância que diz: assim que se dijerem, mirad, está em deserto, não salgais. Ou mirad, estás em aposento, não lo creáis, porque como o relâmpago que sale do oriente e se muestra hacia o ocidente, assim será a venida do Hijo del Hombre. Assim está a palavra de Deus. Então, nós devemos de crer e manter firmes, porque o que estava ali em Números, a proteção ali da coluna, ali está da coluna de nuvem de dia e do fogo por la noite, hoje teremos a proteção do Senhor em la segunda venida do Senhor. E para terminar, em Deuteronômio, que em hebreu significa Devarim, significa a segunda lei. A segunda lei. E a revelação de Cristo revela a Cristo como um profeta maior que Moisés. Traz a revelação de Cristo que é maior que Moisés. Por isto a segunda lei, por isto a continuidade. E trata de la promessa, não? Deus promete enviar o Messias. E isto está em Deuteronômio. Abrir em Deuteronômio 18:15, está ali: profeta em meio de ti, de tus hermanos como eu, te levantará Jeová tu Deus, a ele oireis. Deus vai levantar um profeta, Deus levantará um nome de Deus, e este nome é Jesucristo. É isto que vem em la segunda venida, é isto que vem para dar a proteção, é isto que vem para cuidar de seu pueblo, para poder estar trabalhando em meio de seu pueblo. A terra será cambiada, 1000 anos a terra será cambiada, e vamos tratar de escatologia. Sim, a partir de enero estaremos tratando destes temas de escatologia,
todavía a partir de enero en la escuela bíblica. Entonces es importante entender que Jesús es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Podemos decir que Jesús, Yeshua el Salvador, el Hamashí, el Mesías, el ungido, Adonai el Señor, Elohim el Creador, el Todopoderoso, Rafa el que sana, el Cordero de Dios, oveja sin mácula, león de la tribu de Judá, viene para prender Satanás. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe y nuestra esperanza. Amados, Deus le tocou de parar Neemias e falar a respeito de Jesus. Jesus está em todos os livros, desde Gênesis a Apocalipse. Devemos de ler estes livros com uma outra visão. Quando estamos lendo o Antigo Testamento, temos que buscar Jesucristo no Antigo Testamento. Aqui só falamos de 5 livros, pero está em todos os 66 livros, está falando de Jesucristo, ou a respeito de que ele vem, ou a respeito de que ele chegou, ou a respeito de que ele vai volver a venir na segunda venida dele. Então, devemos estar atentos, ¿sí? Através de promessas, profecias, ¿está bem? E sombras. Amém? Vamos cuidar de ler os livros do Antigo Testamento, agora com uma outra visão, agora buscando o Salvador. Agora, quando vamos ler o livro, temos que ver que Cristo está ali presente. Cristo está, identifica a Jesucristo em los livros do Antigo Testamento. Por isto que eu não sou a favor, ¿sí? De dar um livro quando se vai bendecir a alguém, está evangelizando e dá um livro de Novo Testamento. Há muitos que fazem isso. Eu sou contra, porque não tem sentido o novo se o velho não está junto. Há que estar os dois. Então, quando vamos regalar, não vamos por lo que é mais barato, vamos porque está completo a palavra do Senhor. E ensina, aproveita para evangelizar e ensina, diz, bueno, estude aqui Mateus, estuda Marcos, não? Lê aí